Tá bom, então canta uma agora, eu faço a leitura depois. Eu já dou abertura antes e já convido vocês. Melhor então, tá bom? Aqui manda. Tá. Já tá bem alto. Pai do Senhor, meus irmãos, convido os irmãos a ficar de pé. Nós vamos dar abertura ao nosso culto. Quero fazer uma leitura aqui em nome do Senhor Jesus, no Salmo 146, para nós fazer a nossa primeira oração e em seguida a palavra está com o grupo. Salmo 146. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos. É para esse Deus que estamos aqui. Gratos a Ele por mais um dia. Para alguns trabalham, outros folgaram. Mas o importante é que estamos aqui na presença do Senhor. Estamos felizes porque temos certeza que tudo que nós acabamos de ler aqui, Ele tem constatado em nossas vidas. Vamos fazer um momento de oração, todos juntos? De pé mesmo, vamos agradecer a Deus em prol do nosso culto. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus, obrigado, Jesus, por mais um momento maravilhoso, estar na Tua presença, para Te servir, para fazer a Tua vontade. Obrigado pelo dia de trabalho, pelas luvas, passaram mais vezes, e aqui estamos juntos para um e glória do Santo Nome. Abençoa mais o grupo, louvor, mais a que nós possamos estar juntos para cada vez mais sentir a Tua presença em nossos corações. Abençoa todos
Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra está com o grupo. Vamos cantar juntamente com o grupo Exaltação. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração.
Os irmãos podem sentar, por favor. Queria convidar os diáconos. Não sei se alguns se ligaram aí na... Parece que... Pode ser a Paula, para a arrecadação da oferta. E nós vamos orar. Tem que levantar de novo. Nós vamos orar pela oferta. Ontem nós tivemos a Santa Ceia, foi uma festa maravilhosa. Quando o pastor falou aqui o número, eu até fiquei contente em ver, porque talvez foi uma da maior presença aqui, 93 pessoas participando, não é? Foi muito bom, muitas pessoas mais, sinal que estamos realmente em comunhão, estamos unidos, né? Então, quanto mais pessoas participam da ceia, a gente fica contente, porque vê que a igreja realmente está unida. Glória a Deus por isso. Nós vamos agradecer então a oferta, que vai ser arrecadada. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos mais esse momento maravilhoso, estarmos na Tua presença, e agora também queremos agradecer esse louvor através da oferta, Pai, que vai ser arrecadada, que seja útil na manutenção da Tua causa santa. Fica com cada um de nós te agradecemos todas as bênçãos, abençoa aqueles que têm para contribuir, mas também aqueles que não tenham, mas que em outra oportunidade possam estar também contribuindo para o agradecimento da Tua causa santa, Pai. Fica conosco, eu te peço, eu te agradeço todas as bênçãos, agora e sempre. Amém. Assim. A exaltação vai cantar mais 2 louvores e depois a palavra está com o pastor Júnior. Quarta-feira, não se esqueça, nós temos culto da UMAP, dia 18. Todos estão convidados aí para vir. É um momento de oração também, louvar o nosso Deus. Te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Você já provou da fidelidade de Deus? Tem alguma história assim que, ao falar da sua experiência com Deus, te vem à mente assim tão forte no momento, geralmente é no momento de angústia, momento de dor, momento de perda. E acho que a maior fidelidade de Deus para conosco foi o maior presente de graça que Ele nos deu, que foi a morte de cruz. Deus, Ele não bastava perdoar. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o nosso pecado. Ele pagou um preço que era nosso, dando a sua vida, como nós relembramos ontem à noite, durante a ceia do Senhor. Esse louvor, ele relembra, ele nos traz à memória aquilo que Deus fez por nós e aquilo que nós devemos a Ele, que é a nossa gratidão. É a lembrança, é a nossa honra, é a glória, é o louvor, a adoração. E o próximo louvor, depois desse que a gente vai cantar, fala do doce nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, amém? E o nome de Jesus é poderoso. E quando a gente tem medo, quando aquilo que nos traz memória são dores, são tristezas, é um passado triste de dor, o sangue de Jesus, ele vem para nos restaurar e libertar, trazer libertação para a gente. Que nessa noite, através desses 2 louvores, você possa lembrar do maior presente que você encontrou. E se ainda assim sobra medo no seu coração, você se lembrar que o nome dele é poderoso para poder te resgatar de onde você estiver, amém? Não há poder maior que o nosso
Criador igual ao nosso Deus. Não há ninguém sábio como nosso Deus. Sobre tudo soberano é. Não há reinado igual, Santo Eternal. Não há quem faça maravilhas como Deus, que ore bem, maior é o nosso Deus. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Não há poder maior que o nosso Deus. Não há um Criador igual ao nosso Deus. Não há ninguém sábio como nosso Deus. Sobre tudo soberano é. Não há reinado igual, Santo Eternal. Não há quem faça maravilhas como Deus, que ore bem, maior é o nosso Deus. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, seu doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Para meditarmos sobre o tema que consta no nosso boletim do mês de novembro, a transformação final. Verso 26 e o 27, vou ler em nome de Jesus. Em seguida, se você quiser ficar com o capítulo 13 aberto, a gente vai usá-lo ao longo da meditação. Diz assim: Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, agradecidos a Ti por estar na Tua presença nesta hora, pelo Teu amor por nós que nos alcança, pelo dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de erguermos a nossa voz, a nossa mente e coração em louvor a Ti,
dizendo, Senhor, o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto o Seu nome acalma a gente, o quanto a Tua presença nos dá consolo e direção, o quanto a gente ama estar diante de Ti. Obrigado, Senhor, fala conosco, que tenhamos a oportunidade de sairmos daqui um pouco mais fortes na nossa fé, alimentados pela Tua palavra e dispostos a viver uma vida que possa Te agradar e Te trazer, Senhor, glorificação. Ser conosco nesta hora, eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Paz do Senhor a todos. Como disse o diácono Ailton, ontem a gente teve uma ceia realmente muito gostosa, uma grande participação que deixa a gente realmente muito feliz. A gente poder passar aquele momento, tanto do batismo, na parte da tarde, quanto a ceia, à noite. E agora estamos aqui, para conversarmos sobre este tema, a transformação final. Chegará esse dia em que se verá o sinal do Filho do Homem nas nuvens, vindo com grande poder e glória. Às vezes foge essa realidade de cada um de nós, porque a vida é tão comum, tão corriqueira, tão cheia de desafios diários, preocupações que nos invadem a alma e o coração de uma forma tão intensa. Sustento financeiro, as questões dos nossos filhos, as nossas desavenças nas mais diversas áreas da vida, as nossas preocupações que são tão presentes, coisas que você está aí talvez cantando, e às vezes eu não estou aqui nenhum juízo de valor, mas às vezes a gente está cantando uma coisa aqui na igreja, mas está pensando na segunda-feira, como vai pagar aquela conta, como vai resolver aquele assunto. A cabeça da gente tem tantas questões, que esse momento final ele foge da nossa compreensão, e foge até da nossa capacidade de entender que isso vai acontecer mesmo, o Filho do Homem vindo sobre nuvens com grande poder e glória, e que esse planeta vai ser definitivamente restaurado, transformado. O texto diz que quando isso acontecer, os anjos de Deus vão reunir os eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra e confins do céu, diz aqui em Marcos 13. Se a gente junta Marcos 13 com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a gente descobre que essa eleição, esse chamado dos anjos, ao reunir os eleitos, acontece nesse momento a transformação. Porque o texto diz lá, então, no momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Quem está vivo é arrebatado, quem está morto é chamado à vida, ressuscita, e a gente se encontra com o Senhor nos ares. Aí eu já estou juntando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e a gente sofre o processo da transformação final e definitiva, onde o que era incorruptível se reveste de incorruptibilidade, e o que é mortal se reveste de imortalidade. Esse momento vai chegar. Esse momento, ele cada vez mais está próximo de nós. Eu não sei o quão próximo ele está, mas o que eu sei dizer é que ele se aproxima. E será a transformação definitiva. Aquela transformação que definitivamente nos torna como Cristo Jesus. Como Cristo Jesus, não na sua divindade, mas no seu corpo transformado. Porque Jesus, ele ascende aos céus, a palavra nos diz, com o corpo transformado. As marcas estão ali. Tomé vê as marcas. As pessoas, aqueles 500 irmãos reunidos, veem Jesus subindo aos céus. É toda uma situação tão inusitada, mas o detalhe é que seremos como Ele. Ele é a primícia dos que dormem e de nós que estamos aqui vivos, e que, se estivermos vivos por ocasião da sua vinda, seremos transformados. Será que está próximo? Sempre falar sobre isso é muito difícil, muito constrangedor.
por alguns motivos. Talvez o primeiro motivo que eu poderia dizer, para qualquer pessoa falar disso aqui no Parque Itália, qualquer um de nós, a gente sempre fica temeroso, primeiro porque tem sim, pastor Genésio, eu sou filho dele, mas mesmo que eu não fosse, eu ia falar, poxa, pastor Genésio está aqui, falar desse assunto na frente dele é complicado, porque é um assunto que de alguma forma o acompanha. Segundo lugar, porque marcar data sempre foi um perigo. Quem marcou data errou. Vai voltar em 1844, vai voltar em 1912, vai voltar em 2012, vai voltar em 2000. Já passou todas essas datas, então não dá para marcar. Só que a gente entrou nessa onda de não marcar, e o que é muito positivo, mas às vezes a gente entra na onda de não falar do assunto. Como se, já que não é para marcar, não vamos falar sobre o assunto. A Igreja Adventista da Promessa escreveu aí o livro do Apocalipse, agora estamos estudando uma série de lições sobre o assunto, e aqui, Marcos 13, é considerado pelos estudiosos o que a gente poderia chamar de Apocalipse de Jesus. Ou, poderia usar um outro termo, Apocalipse dos Evangelhos Sinóticos, porque Jesus aqui, ele apresenta as questões escatológicas do fim dos tempos de uma forma resumida, num único discurso, tanto em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Se você quiser ler em casa depois, tenta lembrar, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você tem as 3 falas de Jesus sobre o fim dos tempos. E ele vai dizer, na continuação do verso 27, no 28, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É assim que Jesus termina. Então, o conselho de Jesus é assim, aprendam a lição da figueira, porque quando começam a aparecer os primeiros ramos, vocês sabem que o verão está se aproximando. Isto é, existem sinais, e são sinais que a igreja de Cristo Jesus, a noiva, nós precisamos estar atentos, para que também não sejamos pegos de surpresa nesse tempo final. Então ele diz que, quando essas coisas acontecendo, a gente saberia que o tempo estaria próximo. E aí, o verso 30, talvez você já ouviu ou algum dia vai ouvir, esse é um texto muito sensível, que algumas pessoas usam para dizer que realmente o Evangelho é uma balela, porque o texto diz assim, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Todo mundo que ouviu essa palavra de Jesus já está morto, concorda comigo? Lá, no dia que Jesus falou, não agora aqui, a gente está vivo, eu acho. Lá no dia, ano 30, ano 29, ano 31, não sei que ano que foi, mas lá, quando Jesus falou isso, todo mundo que ouviu, aquela geração inteira, já morreu. Lázaro que ressuscitou, morreu de novo já. Então alguém vai dizer, está vendo, Jesus, olha o que ele disse, não vai passar essa geração antes que as coisas aconteçam, já passou 300 gerações e as coisas ainda não aconteceram. É uma questão de somente saber interpretar o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é assim, quando estas coisas acontecerem, esta geração que há de enfrentar estas coisas não vai passar. O texto que ele está dizendo é assim, quando todas essas coisas acontecerem, não demora muito. Aquela geração que está viva vai ver acontecer. Entendeu? Essa é a tua explicação quando alguém te questionar desse texto aqui. Ué, Jesus não falou? Todo mundo já morreu? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Quando tudo isso estiver concluído, quando tudo estiver amarrado, o tempo é muito curto, ele é muito rápido. O que eu queria fazer com os irmãos aqui, rapidamente, é dar uma olhada para a gente ver o quão próximo isso está. O texto começa no verso 2. O fim dos tempos, se a gente pudesse marcar uma data para que ele tenha começado, a gente pode marcar no verso 2.
quando Jesus diz que aqui do templo de Jerusalém, aqui não ficará pedra sobre pedra, todas elas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, ele foi conversar com alguns discípulos em particular, e eles perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. E aí, essa pergunta, ela está presa a verso 2. Então, aqui já é difícil falar na frente do pastor Genésio, mas para mim, o fim dos tempos começa em 70 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, os últimos dias tiveram definitivamente início. Para alguns já começa em Jesus. Os últimos dias é da crucificação de Jesus até o fim. Mas se tem um sinal, uma marca definitiva que começou a destruição de Jerusalém, ali começa. Dali para frente, a coisa só vai piorar. Demora bastante tempo, mas ali começou o fim. O fim de toda... Por isso que os apóstolos, eles falam que o fim começou, que o fim está aí, que as coisas já estão acontecendo, porque são várias coisas que iriam acontecer. Nos versos de 5 a 8... Jesus diz assim: cuidado, que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, fomes. Essas coisas são o início das dores. Jesus, ele é legal com a gente, e ele deixa a coisa clara. É a gente que às vezes não quer entender. É o início. Esse processo todo desses 3 versos são o início das dores. A questão religiosa, ela se tornou um ponto presente desde Cristo, já era antes e se perpetuou, porque ele vai dizer, muita gente vai dizer que fala em meu nome. A religião foi usada ao longo das gerações de maneira errada. O nome de Cristo foi assumido por algumas igrejas e por algumas pessoas que fizeram atrocidades, que fizeram coisas terríveis ao longo da história. Então, ele diz assim, muita gente vai usar o meu nome, mas não sou eu. Eles vão enganar muitos, mas não sou eu. Vocês vão ouvir falar de muitas guerras, rumores de guerras, fomes. A questão da paz seria uma constante e chegaria em pontos difíceis, como chegou no século XX. Só que até então, a gente está num processo de início das dores. É o que Jesus fala para a gente. Terremotos, fomes, tudo isso que a gente acompanhou muito forte no século XX, e em séculos anteriores também, mas agora vem as situações se aproximam, são o início das dores. Então, de alguma forma, a gente já teve a destruição de Jerusalém. Será que está próximo? A destruição de Jerusalém já foi. Essa questão dos versos 5 a 8 está muito clara, já aconteceu e acontece. Ela é muito presente, tanto a questão religiosa, do nome de Cristo ser mal usado de várias formas, a questão das guerras, a questão do meio ambiente, está tudo aí presente. E mais uma vez, o tema, a transformação final, ele é anterior ao que está acontecendo nesse final de semana. Mas, mais uma vez, a gente vê, não sei quem vai lembrar dos que estão aqui, mas no começo do ano eu pregava sobre a questão do atentado ao Charlie Hebdo, a questão da seca dos mananciais aqui em São Paulo, das fontes aqui, e a questão da Petrobras. Em poucos meses, a gente já tem novas histórias para pregar a mesma coisa. No dia que eu for pregar a mesma coisa em outra igreja, eu só mudo os exemplos para ficar mais próximo, porque a pregação está atual. A gente tem... Em vez de Jesus Charlie, agora é Jesus francês, todo mundo é francês agora, por causa do atentado que aconteceu ali. A gente tem a questão de Minas Gerais, que ontem a gente falou dela. A gente continua, fora a Petrobras, a Lava Jato só aumenta. A gente teria a questão da FIFA, a gente tem N questões que só comprovam que o mundo vai de mal a pior. Aí o texto diz, e continua no verso 10, para dizer, é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é um quadro do mundo cristão. Tudo que é vermelho aí é cristão.
Os que são mais vermelhos são mais cristãos, menos vermelhos, menos cristãos. Estou sem o vermelhinho aqui. Aquela região da África ali é uma religião que eu não saberia nem dizer o nome. O hinduísmo ali, o amarelo. O budista, o mais laranjinha. Judeus, azul. Dá para quase não ver o azul ali. E o que tiver branco não tem um grupo majoritário maior, muito maior que o outro. Esse é o mapa mundi. Será que está próximo? Os sinais da figueira. Fiquem atentos aos ramos da figueira. Quando os ramos estiverem já produzindo, o verão está chegando. Então, destruição de Jerusalém, está lá em 70. Problemas de religião, guerras, meio ambiente. A gente vem vendo isso se proliferar cada vez mais. Agora, o Evangelho do Reino precisaria ser pregado em todas as nações. Olha o quadro, olha bem o quadro. Preciso falar alguma coisa? Esse povo que não é cristão aí, eu ouso dizer, a esse povo que não é cristão, que ali é verde, azulzinho, amarelo, não sei se é daltônico, que cor que você está vendo ali, mas é o norte da África e o sul da Ásia. Isso é chamado pelos missionários que eu digo, pessoal de missões mesmo, o que eles chamam de janela 1040. A janela 1040 é o lugar mais difícil da penetração do Evangelho, e quem está dentro dessas áreas é gente que está sofrendo perseguição, é gente que está sofrendo. Tem cristão em todas essas áreas. Na China tem cristãos, na Índia tem cristãos. A nossa igreja, por exemplo, está na Índia. A Igreja Adventista da Promessa, que faz 30 anos que fala em 70 mil membros, ela está na Índia. Se a Igreja Adventista da Promessa está lá, batistas, presbiterianos, gente que está há muito mais tempo nessa área de missões, estão lá. Na África, tem lá muita gente. Japão, Europa, Rússia, América, enfim. Tem alguma dúvida, para mim e para você, que o Evangelho alcançou, se não todas, praticamente todas as nações? Verso 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Jesus disse que um dos sinais seria uma crise familiar sem precedentes. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui para dar, mas eu sei que você está pensando em algum exemplo de uma crise familiar sem precedente. Jesus diz assim: a coisa seria tão dura que irmãos entregariam à morte os próprios irmãos. Um pai entregaria um filho, o filho se rebelaria contra seus pais e os matarão. Naquela geração, Jesus falar, hoje para a gente é normal, parece que isso aí é óbvio. Quando Jesus falou, em 30, não é óbvio. Filho não mata pai em 30. É raríssimo. Se é que aconteceu. Essa coisa, ela não é presente aqui. Era possível pai matar filho? Era, em Roma, por causa de poder. Um filho mata o pai para assumir o lugar dele. Mas não é comum nas pessoas isso acontecer. Hoje já não se mata por muito pouco. Se destrói por muito pouco. As famílias estão vivendo um momento, aliás, o momento é tão sério, que essa crise familiar, ela ultrapassa a possibilidade da crise familiar. Já é uma crise da possibilidade da família existir. As pessoas, nós chegamos no tempo em que gente, estamos em poucas pessoas, mas eu não vou fugir da responsabilidade de cumprir o meu propósito aqui. Hoje se discute o que é família. Hoje se levanta questionamento se nós, que temos uma família tradicional no modelo judaico-cristão ocidental, se isso é família. E se outras famílias não podem existir em outros modelos. É absurdo o que está sendo feito. E muitos de nós estão entrando nessa onda, considerando isso uma viabilidade, uma possibilidade. Eu não quero discutir legalmente,
se o governo aprovar, se não aprovar, como é que a gente vai lidar com isso. Não é essa a questão. A questão é, se discute hoje o que é família. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não se discutia. Família é pai, mãe e filhos. Hoje, qualquer coisa pode ser família. Verso 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, só voltando aqui. Vamos junto. Destruição de Jerusalém, beleza? O raminho já deu até fruto. Já tem outro templo construído lá no lugar. Religião, paz e meio ambiente. Raminho perfeitinho, estamos vendo. Evangelho pregado a todas as nações. Nunca se pregou tanto, de tantas maneiras, em tantos meios, de tantas formas. O Evangelho proliferou. Crise familiar, está aí. Estamos vivendo a questão gravíssima agora. Agora aqui, ó, o que hoje está sendo chamado de cristofobia. Todos odiarão vocês por minha causa. Estamos chegando no tempo em que nós seremos definitivamente odiados por todos. Ainda não somos. Somos por uma grande parte, mas seremos odiados por todos. A pergunta ali de cima, né? Cristãos perseguidos, e se fosse você? Isto é, nós vivemos aqui numa zona de conforto no Brasil. Tem gente no mundo, tem por volta de 15 milhões de pessoas perseguidas no mundo. Morre-se todo dia por ser cristão no mundo. O Estado Islâmico, que fez o que fez na Síria, mata cristão todo dia. Decapitado, torturado, afogamento. E se fosse a gente aqui? O detalhe é que, quando o verso 13 se cumprir, a zona de conforto vai virar a zona de perigo. Tudo se trabalha, todo o contexto está armado para que a gente seja odiado pelo mundo definitivamente. Tanto por coisas boas quanto por coisas ruins. A gente tem um líder da bancada evangélica que hoje preside o Congresso, que se diz cristão e faz o que faz. Isso faz o povo pegar raiva da gente. Aí o cara que estava lá na comissão de ética é cristão, brigando por Jean Willis. Faz o povo pegar raiva da gente. A maneira como a gente se porta, a maneira como a gente defende a família, e como a gente está ficando cada vez mais acuado porque as leis estão ficando contra a gente, tudo. A mídia já tinha se voltado contra a gente faz tempo, só que agora o governo está se voltando contra a gente. Os professores nas escolas estão falando mal do nosso modelo de vida. A gente está chegando no limite da cristofobia. E quando a cristofobia chegar, esta geração não vai passar. Aí vem o verso 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí eu vou pular tudo que ele vai dizer sobre essa situação e vou lá para o 21, quando diz: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, eu avisei-os de tudo antecipadamente. Então é o seguinte, cristofobia, a gente está às portas da cristofobia. Se a cristofobia não se confirmar, eu vou poder dizer que talvez a minha geração vai passar. O que eu estou dizendo se a cristofobia não se confirmar? Se tiver um revertério aí, na legislação, no país, no mundo, e a gente de novo ganhar uma posição de destaque e de boa aceitação para a sociedade. Se nos próximos 10 anos isso se confirmar que está tudo bem, a cristofobia não se confirmou. E o mundo inteiro, o verso 13 ainda não deu fruto. O verso 13 ainda não mostrou seus ramos. Quer dizer, mostrar o ramo já mostrou. Mas vamos ver se o ramo vai realmente apontar para o verão. O detalhe é que se o verso 13 se confirmar, o próximo passo é o falso Cristo e o falso cristianismo. O sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, quem lê, entenda, mais uma vez recorro. O pastor Genésio ali, eu sei que lê e entende. A maioria de nós eu não sei, nem eu sei com certeza se eu entendo. Mas está ligado a Daniel. Está ligado lá às profecias de Daniel, quando o sacrilégio terrível assume a posição do santuário de Deus e tira tudo que é Deus dali e se faz Deus ali dentro.
Está ligado a Apocalipse 12 ou 13, que foi estudado ontem, quando a besta assume o lugar. Quando a besta e o seu falso profeta assumem o lugar. O detalhe que a gente precisa estar muito atento, irmãos, ainda que poucos, mas é o seguinte: é um falso Cristo e é uma falsa religião. Se é um falso Cristo, é bem provável que seja um falso cristianismo. E aí Jesus ele alerta assim, então é o seguinte, quando disserem eu estou ali ou eu estou lá, não acreditem. Irmãos, e aí ele diz assim, se o tempo não fosse abreviado, talvez até os eleitos seriam enganados. O que eu vou dizer aqui é uma das teorias possíveis. A Igreja Adventista do Sétimo Dia caminha por essa linha. Por exemplo, nós hoje, nos nossos livros, não está nada escrito, a gente deixa muito em aberto. É uma falsa religião e é um falso governo. Foi isso que a gente estudou ontem, né? Uma besta é um falso governo e a outra besta é a falsa religião. Mas a gente precisa estar muito atento, porque é possível que essa falsa religião seja o próprio cristianismo, um falso cristianismo. É possível que, travestido de cristianismo, até os eleitos poderiam ser enganados, porque esse cara, ele chega e toma o lugar de Deus, e aí começa a se dizer, Cristo está ali, Cristo está acolá. Não corre atrás, Cristo não está ali. E se Cristo não está, mas ele está travestido, até ele se revelar o homem da iniquidade, aí já não tem mais tempo de pensar muito, porque na hora que ele se revelar, achei que isso aqui agora ia resolver o mundo. Porque o detalhe é esse cara vai resolver o problema do mundo. Esse cara vai pôr paz na terra. Esse cara vai ser o cara que a gente vai olhar e falar, finalmente apareceu alguém para resolver o problema do mundo. Ele não vai ser ruim, ele vai ser bom. E é possível, é uma das teorias, e o Sétimo Dia caminha por ela, é possível que seja o próprio cristianismo. Por isso que até os eleitos poderiam ser enganados. Porque se é tão parecido com o cristianismo, até um eleito pode achar que vale a pena entrar e embarcar nessa. Mas o cara se revela. E quando ele se revela, a gente chega ao fim de todas as coisas. Irmãos, está próximo? Para mim só falta confirmar a cristofobia. Se confirmar a cristofobia, para mim essa geração não passa. Essa é a minha opinião. Não estou marcando data, o texto não deixa, a Bíblia não deixa, a história ensina a gente a não marcar. Mas se a cristofobia se confirmar, se até zona de conforto como o Brasil virar zona de perigo, irmão, se prepara que o negócio está feio. Pode ter um revertério e o homem da iniquidade não aparecer? Pode, aí a gente vai durar mais 100, 200, 300 anos. Tem problema nenhum? Tem sim, eu não queria morrer, eu queria estar vivo para ver tudo acontecer. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais. Eu termino em Lucas 22, porque depois em Marcos não faz isso, mas em Lucas Jesus dá algumas orientações para a gente que quer viver a transformação final, a gente que quer não só presenciar essas cenas todas, mas viver definitivamente o chamado de Cristo para a transformação final. Ele diz assim, dos versos 34 ao 36, tenham cuidado para não preste atenção, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Volto no começo da mensagem para terminar. A gente não pensa mais na volta de Cristo, porque nós estamos sobrecarregados com a vida. Libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Talvez aqui você poderia considerar libertinagem e bebedeira pecado. Certeza, você pode classificar como pecado, libertinagem e bebedeira.
E aí a gente critica aqueles que estão vivendo de maneira libertina, ou sexualmente, moralmente, financeiramente. A gente critica esse povo e taxa. Esse aí é pecador, é adúltero, é traidor, é safado, merece pena de morte. Esse aí é o libertino e o viciado em bebida ou qualquer coisa. Só que tem um terceiro aí. Então, se você não está nesses dois, e pelo que eu conheço aqui, nenhum de nós é libertino nem bebedor, espera. Se souber de alguma coisa, me fala que a gente leva para o conselho depois. Ele fala assim: não se deixem sobrecarregar de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Aí, meu irmão, pegou todos nós aqui, sem dúvida nenhuma. Estamos e vivemos ansiosos pela vida, todos os dias preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com os sonhos, com os planos, com os objetivos, para onde viajar, o que fazer, o que não fazer, como vai ser, como não vai ser, a escola do filho, o trem, o voo, o carro, o pneu, a gasolina, o dinheiro. E Jesus fala assim: tenham cuidado. Ele falou para não fazer nada disso? Veja bem, ele fala assim: não sobrecarreguem o coração de vocês. Vamos pensar na libertinagem pelo lado bom, se é que tem. É óbvio que eu tenho que ter meu lazer, tenho que me divertir, tenho que dar risada, tenho que ter um pouco de leveza. Só que se sobrecarregar, vira libertinagem. É óbvio que eu tenho que ter... Eu posso não beber bebida alcoólica, mas eu tenho lá os meus vícios. Eu preciso comer um chocolatinho por dia, senão eu passo mal. Eu preciso tomar café todo dia de manhã, senão me dá dor de cabeça. Todo dia de manhã eu tenho que tomar uma xícara de café. Se eu não tomar, eu tenho dor de cabeça. É um viciozinho meu, que agora faz parte de mim. Eu não consigo largar mais. Meu pai toma bem mais que eu estou bem mais livre que ele desse vício. Mas o detalhe é o seguinte, Jesus fala assim: tenham cuidado, não se deixem sobrecarregar. Porque se sobrecarregar, a gente não vai estar atento. Esse dia nos pega de surpresa e a gente não vai estar de pé diante do Filho de Deus. E a gente pode perder o nosso chamado e a nossa transformação. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Vigilância, oração. A gente tem que estar atento e sensível. Como falei em fevereiro, falo hoje. Em fevereiro falei para a igreja cheia, hoje falo para nós aqui. Eu não quero ser alarmista. Não para de trabalhar, de viver, de planejar, de pensar na viagem. Eu tenho uma esposa grávida. O texto diz que, ai das grávidas nesse tempo. Então eu acho que no mínimo 9 meses ainda vai ficar tudo bem. Acho, espero e oro para não ser agora. E não vai ser, parece que não vai ser. Tem ainda uns raminhos ainda para florescer. Mas é o seguinte, continua a tua vida. A gente precisa continuar a nossa vida, mas sem sobrecarga. Tira a sobrecarga. Fica atento a tirar a sobrecarga. E sensibilidade espiritual. Continue em oração para que a gente escape de tudo o que está para acontecer. Porque se a gente estiver vivo, que a gente tenha discernimento, que a gente possa estar de pé diante de Deus quando Ele nos chamar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico e te exalto nesta hora, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. A Tua palavra ela é clara e a gente meio que tateia, tentando ler os Teus sinais, ler aquilo que o Senhor tem preparado e entender como é que as coisas estão caminhando. Senhor, é verdade, parece que estamos muito próximos de tudo o que está para acontecer. E se realmente as coisas estourarem definitivamente, a Tua palavra nos diz que essa geração não passa. Então, Senhor, nos dá vigilância. Ajuda a gente a tirar sobrecargas, Senhor. Ajuda a gente a se livrar das ansiedades, das libertinagens, dos vícios. Ajuda a gente, Senhor, a tirar as cargas que só nos impedem de olhar para Ti. E ajuda a gente a cuidar da nossa família, a se consertar contigo, a se consertar em perdão e restauração com as pessoas próximas. Ajuda a gente, Senhor, a viver para a Tua glória e Teu louvor. E, por favor, nos protege.
por favor, nos dá a certeza de que a gente vai conseguir passar por esse tempo mal e difícil, e que a gente possa, ali na frente, ter o olho enxugado de toda lágrima e viver para a Tua glória e Teu louvor. Que a gente possa viver essa transformação. Que cada um de nós que está aqui nessa noite possa se lembrar desse dia, possa se lembrar de Marcos 13, e possa, Senhor, viver na certeza, na esperança, na expectativa, na oração da transformação final, onde finalmente estaremos contigo e definitivamente reinaremos contigo para todo sempre. Ser com teu povo, eu oro hoje e sempre na certeza do teu amor. Abençoa o teu povo em toda a terra, Senhor. Sela os teus escolhidos. Guarda-nos, protege-nos e ajuda-nos, Senhor, a viver o reto evangelho e não, Senhor, nos rendermos a falsos cristos e a falsos cristianismos. Leva-nos à Tua presença a cada dia, a cada instante, eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, cantar uma canção antes da nossa oração final. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Vamos todos agora orar. Ore pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Ore pelas pessoas que você lembrar aí. Porque a nossa função nessa hora não é também trabalhar do quanto pior, melhor para que Cristo volte. Mas é continuar dando testemunho para que a gente possa, naquilo que tiver nas nossas forças, salvar quantos pudermos do fogo. É assim que a palavra nos orienta. Nós vamos nos ajoelhar e orar. Se você veio com a intenção de receber oração por imposição de mãos, eu estarei aqui à frente para orar pela sua vida. Vamos nos ajoelhar agora e orar ao Senhor. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória,
Chegamos ao final deste culto. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Tem alguma coisa a dizer, Rito? Peço oração para os irmãos. Esse feriado eu viajo para Curitiba. Ainda não sei por qual meio de transporte, que eu estou esperando a decisão da minha família se eles vão comigo ou não. Se eles forem comigo, a gente vai de carro. Se não, eu ainda vou ver se eu consigo ir de avião para lá, para o retiro da Rumap Sul. Então eu passo o final de semana, feriado todo em Curitiba. Na outra semana, Assembleia Geral. Então eu só estarei novamente, com certeza, aqui, com a bênção de Deus, dia 5 de dezembro, antecedendo a nossa confraternização. Por isso peço aí a ajuda de todos os líderes, todos os irmãos, a divulgar bastante, para que a gente tenha uma confraternização muito gostosa no final de semana do dia 6 de dezembro. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, honra e glória ao Teu santo nome, Te louvo e Te agradeço por este dia, pelo Teu amor por nós, pela Tua palavra, que saiamos daqui mais convictos, Senhor, do tempo em que vivemos e vivendo uma vida, Senhor, digna na Tua presença, para poder estar de pé, como diz a Tua palavra, para ouvir o Teu chamado e subir para o encontro contigo, Senhor Jesus. Protege esta geração, ajuda a gente a ter os olhos abertos, os olhos espirituais abertos para o tempo que vivemos. Deus eterno, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma boa semana, conduz as nossas atividades, os nossos negócios, os nossos compromissos, que sejamos guardados por Ti, abençoa nossos filhos nas escolas, protege-os do mal, conduz-os à Tua presença a cada dia, a cada instante. Por favor, Senhor, guarda-nos desta cidade, dos perigos dela. Fica conosco, nos guarda e nos abençoa. É na certeza do Teu amor que oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre.